Olá, eu me chamo Tessila, sou psicóloga e estou passando aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a gratidão e a resiliência. Então, a resiliência faz parte de um movimento da psicologia que busca observar o que faz com que as coisas deem certo na vida das pessoas. Então, observa pessoas que se sentem felizes, pessoas que conseguem se sentir realizados na sua profissão, que conseguem alcançar um desenvolvimento espiritual bem interessante, né? Olhando para essas pessoas que deram certo, que tiveram um desenvolvimento bem criativo, se observa o que fatores contribuiu para aquilo, certo? No caso da resiliência, não é uma visão romântica disso, não é dizer não existe sofrimento, não vamos nos importar com o sofrimento, vamos olhar só para o lado bom, tudo tem um lado positivo, não é isso, de forma nenhuma. A gente sabe que tem coisas que nem tem um lado positivo e que a resiliência só é chamada de resiliência diante de uma dificuldade muito grande, diante de uma crise muito grave. Mas o fato é que a resiliência, o estudo da resiliência observa como é que algumas pessoas que passaram por uma situação extremamente traumática conseguem sair daquela situação, enfrentar aquela situação e retornar à vida. Então, o que é que ajuda nesse processo? E eu tenho pensado muito ultimamente como a gratidão poderia contribuir para esse processo. Porque eu tenho visto outras pesquisas sobre gratidão, eu não vi ainda uma pesquisa específica relacionando os dois, mas eu vou buscar para ver se já existe. E o que as pesquisas dizem, não necessariamente relacionado com resiliência, mas sobre o que funciona na vida das pessoas, o que tem um poder transformador na vida das pessoas, é a gratidão, né? Então, no começo do ano, eu sugeri uma prática que era o pote da gratidão, que é a gente sempre escrever algo de bom que nos acontece e ir colocando nesse potinho para no final do ano olhar o que é que tinha lá no pote e o que é que foi de bom que aconteceu no ano, certo? Hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse entendimento, essa compreensão e essa prática diária da gratidão. Então, o que é que a ciência diz sobre a gratidão? A ciência diz que a prática da gratidão, agradecer algo de bom que aconteceu no nosso dia ou pelas coisas que nós temos na vida, coisas que podem parecer simples, mas que na verdade são fundamentais. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um lugar para trabalhar, eu tenho uma casa confortável, eu tenho comida na mesa, eu tenho amigos, família. O que é que tem na sua vida que é bom, que você pode agradecer? Certo? Quando você faz isso e também quando você reconhece que alguém fez algo por você, que alguém cuidou de você, fez uma gentileza, te ajudou alguma coisa, quando você percebe isso e expressa a gratidão e agradece a essa pessoa, todas essas atitudes fazem a liberação de serotonina e de dopamina no nosso cérebro, que são a serotonina é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, e a dopamina é o neurotransmissor da empolgação e da inspiração. Então é quando você faz alguma coisa que gera aquela sensação assim de alegria, certo? É isso que a prática da gratidão gera em termos cerebrais. Então, se você faz isso diariamente, o que é que pode acontecer? Primeiro que você vai começar a mudar a sua perspectiva da vida. Porque é muito fácil pra gente ver o que tá dando errado, observar o que tá dando errado, até porque o nosso cérebro foi treinado para isso, né? Quando a gente vivia, nossos ancestrais viviam na selva e tinham que lutar contra a morte diariamente, se proteger da morte diariamente, eles precisavam de um cérebro que os protegesse. Então, o nosso cérebro é meio que treinado para isso. E a gente precisa fazer outro tipo de treino, que é o treino de observar o que temos de bom, de agradecer e de estar consciente disso.
Então você muda de perspectiva, você começa a enxergar a vida e o mundo de outra forma. A gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, não queremos negar isso de forma nenhuma, mas a gente quer ver também o que acontece de bom. Porque o que a gente vê nos noticiários são só as desgraças, as piores coisas que podem acontecer na humanidade, no planeta, é o que é veiculado nos nossos jornais. E tem muita coisa boa acontecendo, tem muito projeto, tem muita solidariedade, mas nós não somos tão treinados para observar esse tipo de coisa. Então, voltando para a nossa prática diária da gratidão, ela te ajuda a liberar esses neurotransmissores que dão uma sensação de bem-estar. Se você faz isso diariamente, se você faz isso principalmente no começo do dia, você vai ter uma tendência a ter um dia mais leve, né? A ter um dia mais produtivo, você consegue produzir mais, você se sente mais feliz, você se sente mais realizado, e isso te dá condições de buscar novas coisas. E aí, como é que isso se relaciona com a resiliência? Isso se relaciona com a resiliência porque a resiliência tem mais chances, enquanto um processo, de ocorrer dependendo da situação de saúde mental daquela pessoa antes do trauma. Então, uma pessoa que perde um ente querido ou uma pessoa que sofre uma situação de violência. São acontecimentos que a gente não tem como prever. Então, vocês concordam comigo que uma pessoa que está mais consciente da sua fortaleza, dos seus recursos, do que pode lhe ajudar a passar por aquele momento, tem mais chances de conseguir passar por aquilo? Então, essa prática da gratidão proporciona um mapeamento do que você tem de bom na vida, dos fatores que podem promover resiliência. Então, se você faz isso diariamente, você sabe exatamente onde é que estão os pontos fortes da sua vida, onde é que estão os recursos que você pode acessar diante de uma situação de crise. Então, se eu agradeço por ter uma psicóloga, por exemplo, se eu agradeço pelas amigas fulana, cicrana e beltrana, o familiar tal, se eu agradeço por uma característica minha, vamos supor, de otimismo, se eu agradeço porque eu tenho uma infraestrutura que me apoia a lidar com aquela situação. Então, quando a situação ocorrer, eu já vou ter todo aquele mapeamento de para onde eu posso correr, de o que eu posso explorar para me ajudar a lidar com aquela situação. Então, como se faz isso? Né? Eu vou falar para vocês uma prática diária de gratidão, que é a que eu tô fazendo atualmente, certo? É uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia. Geralmente eu acordo, faço um exercício de respiração, me movimento de alguma forma rapidinho, faço algum exercício ou dou uma caminhada, volto e escrevo 3 coisas que eu tenho a agradecer pelo dia anterior. Essas 3 coisas podem ter acontecido no dia anterior ou podem ser coisas estáveis da vida. Eu posso agradecer por algo estável, como a minha casa, por exemplo, ou eu posso agradecer por algo de bom que aconteceu naquele dia. Uma reunião de trabalho que foi muito produtiva, por exemplo. Então, eu agradeço 3 coisas na minha vida. Isso inclui todas as pessoas que estão ao meu redor, pessoas novas que eu posso ter conhecido naquele dia, que eu sei que me inspiraram de alguma forma, algo de bom que aconteceu, então uma conquista de trabalho, um momento que eu vivi especialmente com a minha família, algo que está fora de mim, que não sou eu, certo? E depois eu agradeço por 3 coisas que estão relacionadas a mim. Então eu posso agradecer por uma característica física, eu posso agradecer pelo fato de que eu consigo caminhar,
eu posso agradecer por uma característica mais comportamental. Então, pela minha vontade, por exemplo, meu interesse no meu desenvolvimento, que me faz procurar psicoterapia, que me faz procurar fazer vários cursos, enfim, eu vou pensando em coisas com relação a mim para agradecer. Porque essa parte de agradecer por algo em mim já gera outras coisas, né? Porque já vai por esse lado de reconhecer os meus recursos internos, não só reconhecer os recursos externos. E quando eu reconheço os meus recursos internos, eu estou fortalecendo a minha autoestima e a minha autoconfiança. E a autoconfiança é fundamental para um processo de resiliência. Dificilmente você vai conseguir enfrentar, ultrapassar um momento de vida extremamente doloroso se você não acredita que você é capaz de fazer aquilo. Então, os estudos mostram que, por exemplo, diante de uma situação de desastre, as pessoas que viveram o desastre, mas sobreviveram e foram envolvidas no processo de resposta ao desastre, então essas pessoas viveram o desastre e começaram ali a organizar a situação, a socorrer outras vítimas que estão numa situação mais vulnerável, a organizar a chegada de comida, de alimento. Então, quando as pessoas têm essa oportunidade de serem envolvidas no processo, elas aumentam muito as chances de ter um relacionamento mais saudável, mais criativo com esse trauma. Então, elas conseguem, se acontece de novo, porque tem pessoas que passam por diversos desastres, né? Se aquilo acontece de novo, a pessoa teve a oportunidade de se sentir importante, de se sentir útil, de ajudar outras pessoas naquele momento, ela tem mais chances de lidar com aquilo de uma forma melhor e mais saudável. Então, por isso que é tão importante trabalhar a autoconfiança para se promover resiliência. Lembrando que resiliência, como é um processo, é algo que pode ser promovido. Então, o nosso papel é pensar as formas de promover essa resiliência. Tá certo? Então, me digam o que vocês acharam disso, se vocês têm algo para contribuir, se vocês conhecem alguma outra pesquisa que tenha ido mais fundo nesse assunto, e me avisem. Tchau, tchau!